E agora eu chamo para compor a mesa redonda de encerramento, como moderadora, doutora Eliana Aquino. A Eliana Correia de Aquino é advogada, consultora do Instituto Sagres, analista judiciária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, aposentada, especialista em administração judiciária, uma grande voluntária, amiga, parceira de todos os momentos da Brela, que já está à mesa. Eu chamo também, para compor a mesa, a doutora Cari Souza Bulho Oliveira. Chamo o doutor Oswaldo Nascimento, o professor doutor Wilson Marques Júnior e o fisioterapeuta mestre Marco Antônio Ferreira e o doutor Oswaldo Fross, que acabou de sair daqui, para algumas perguntas e discussões, por favor. Eu gostaria de agradecer ao convite da Brela e nesse dia encantador, que poderíamos denominar esse instante agora como um exercício de cidadania. É preciso registrar que nós estamos vivendo um momento ímpar, quando eu acho que tudo isso advém da genialidade da cabeça do nosso chefe, doutora Cari, porque quando você proporciona para nós, pacientes, estudantes, médicos, profissionais de todas as áreas, o encontro entre duas ciências, quando você pede para que o direito sente-se à mesa com a medicina, nós estamos nada mais, nada menos do que construindo um exercício nobre da cidadania. Devo registrar aqui o nível dos trabalhos que antecederam ao longo do dia. E isso me fez lembrar muito, trazendo a importância do direito com a medicina, eu trouxe um raciocínio que o doutor Cari usa na questão da prevenção. Então, hoje, doutor Oswaldo Fross, o que hoje nós, dentro da Brela e dentro do aspecto do voluntariado, dentro das associações, estamos construindo é um conceito adquirido da própria medicina que trata-se da prevenção. Hoje, nós estamos atuando não mais nessa parte dolorosa que o senhor teve a oportunidade de expor, que é dizer para o paciente, não, nós vamos buscar um advogado, vamos ter necessidade de usar um remédio judicial chamado mandado de segurança. Então, nós cansamos, a doença, ela é uma doença muito grave pela sua progressão, todos nós aqui sabemos, e nós não temos tempo para lidar com a demora do judiciário. Então, qual foi a saída construída? A saída foi construída, foi trabalharmos na antecipação das normas, na antecipação do trato com o Ministério Público, na atuação da sociedade através das associações. Então, todos os senhores que hoje aqui estão, por força de um chamamento das associações, saibam que isso é cidadania. Saibam que nós estamos sim fazendo a diferença. Ainda ontem, o professor doutora Cari teve contato com o ministro da Saúde. E sabe para quê, senhores? Porque nós estamos trabalhando já antecipadamente numa regra, numa norma, que trata do aspecto das doenças neuromusculares. Então, essa parceria, essa comunhão é imperiosa, se faz necessário, porque
as ferramentas, dada a dimensão do nosso país, as ferramentas, dada todo um contexto político, de administração pública, todas as questões de princípio, de ética, de formação, nos impedem de termos, com emergência, uma resposta para aquilo que pretendemos. Então, aqui nós vimos a importância, desde a primeira aula, da gente capturar a questão histórica. Por que será que a gente capturou a questão na primeira aula da história? Porque é através da história que nós aprendemos. E vimos também casos repetidos de atletas que têm ela. Todos vocês sabem que o dia 21 de junho comemora-se de uma maneira internacional o Dia da Ela. Nós aqui, a Abrela, está promovendo uma homenagem, e isso eu falo por iniciativa de um familiar, aos pacientes com ela, ao despertar da sociedade através do esporte. Porque, como lembrou um dos palestrantes, o doutor Marco Antônio, nós temos dois jogadores de futebol na atualidade, um do Fluminense, e ele errou porque falou que era do Flamengo, no Fluminense, então, o do Fluminense e do Bahia. E amanhã, casualmente, vai haver um jogo no Rio de Janeiro, em que esses dois times vão se encontrar. Mais uma vez a ela atuando, e olha a importância da sociedade e da parceria. Para quê, senhores? Para que a ela vai entrar no campo de futebol? Por que a Abrela vai estar lá abraçada com a sociedade? Simplesmente para nos proporcionar um alívio do aspecto científico. Tudo que nós queremos hoje é o desenvolvimento da ciência por conta de uma doença incurável até o momento. Então, esse campo da sabedoria, que ora a gente começa a se responsabilizar, essa é que faz a diferença. Então, eu parabenizo a todos, parabenizo a mesa pelo brilhantismo da doação, daquilo que é mais sagrado do homem, que é o conhecimento. Eu abro a palavra agora para os senhores apresentarem, que imagino que devem ter muitas questões, senão eu mesmo tenho. Por favor, quem gostaria de fazer perguntas à mesa? Pois não, pela ordem. Boa tarde, boa noite, né? Meu nome é Gabriela e eu sou assessora jurídica da Arela de Minas Gerais. Eu gostaria só de complementar a fala do doutor Oswaldo, quando o senhor diz que há bastante dificuldade junto ao judiciário e a omissão dos médicos. O que eu tenho encontrado quando eu vou formar uma peça, o relatório médico, me perdoem os médicos de dizer isso, mas a maioria não está sabendo distinguir o que é um laudo médico e o que é um relatório médico. Isso é de suma importância quando a gente vai formar essa peça. Porque a gente tem que descrever, o médico, ele tem um dever de descrever no laudo médico tudo o que se relaciona à doença. E eles têm omitido, principalmente no caso da esclerose lateral amiotrófica. Por exemplo, o Riluzol é a única terapêutica para que o paciente continue vivo. Eles se omitem nesse sentido. Quando o paciente reporta aos médicos, principalmente os de seguros médicos, eles se negam. No home care é a mesma coisa. Eles não descrevem o que é necessário para que o paciente possa ser tratado no home care. Não descrevem, só informa que o paciente precisa de tratamento domiciliar. Há uma diferença muito grande entre tratamento domiciliar e o home care. Então, se os médicos, os neurologistas e os pneumologistas pudessem fazer isso, descrever todo o tratamento, o que o paciente precisa, inclusive fralda, agulhas, tudo que precisa, dieta,
o judiciário vai conceder, porque é conforme o senhor falou, o médico é a autoridade máxima nesse assunto. E nenhum juiz vai contra essa autoridade máxima. O que está faltando é só isso. O senhor quer falar, professor? É, só apertar. Agradeço a sua colaboração e eu sempre digo aos meus alunos que muitos deles têm se encaminhado para essa importante área do direito médico. O advogado tem que ter um médico ao seu lado para dizer o que eu escrevo. O perito auxiliar. Quando o advogado pede apenas com a informação do seu cliente, ele corre o enorme risco de ter uma petição inicial onde ele pede mal. E o juiz, dentro do formalismo do nosso sistema, ele está preso ao pedido do autor. É muito oportuna a sua observação e eu sempre tenho recomendado. Quem é o seu perito auxiliar? Qual é o especialista que está assessorando para fazer o pedido? Então, isso é realmente muito importante. Hoje, nas faculdades de medicina, já existe uma clara consciência de que o médico, além das muitas atribuições, ele tem uma importância muito grande na perícia. Como perito judicial, como perito de confiança do juiz, como perito auxiliar do autor ou do réu, não importa. O importante é qual a efetiva necessidade da pessoa. Muito obrigado. Só mais uma coisa. Também seria bom que os familiares tivessem a consciência de que, na hora que for entregar a documentação para os advogados, colherem também fotos, porque o juiz desconhece o que é ela. Então, se a gente levar fotos, fica muito mais fácil também na hora da montagem da petição. Sem dúvida. Obrigado. Eu gostaria, inclusive, de apenas uma complementação quanto à questão dos médicos, muitas vezes, não indicarem o tratamento para os seus, quando conveniados. Eu não tenho nenhum convênio. Só essa semana agora foram 3 ações para que os convênios, não é nem o poder público. O grande problema hoje, a meu ver, são as seguradoras. Então, em uma semana, 3 ações para que pudesse ser feito tratamento imunoterápico em 3 pacientes que necessitam. No caso específico dos colegas que têm convênios, eles são pressionados por esses convênios. Ou seja, se o indivíduo começa a prescrever, vai lá e prescreveu o Rilutec, aí o convênio vai e cria sanção em cima dele. E isso é tão verdadeiro hoje que alguns convênios chegam ao descalabro de verificar qual é a produtividade, ou seja, negativa, de pedidos de exames complementares. O camarada recebe mal, vai ter que atender 20, 30 numa tarde, e ainda por cima, ainda é fiscalizado para ver quantos exames ele pede, porque se ele pedir muito, ele será descredenciado. Então eu vejo que realmente o problema é complexo do ponto de vista do profissional, quer dizer, implica numa boa formação do profissional, isso vem da escola, isso vem de uma questão ética, moral, de caráter, porque eu acho que o profissional da área de saúde não deve se subjugar e ficar aceitando esses convênios que existem por aí. Quer dizer, é melhor que se tenha uma saúde bem qualificada, com profissionais de boa qualificação, do que se submeterem ou se subjugando a esse tipo de situação. Agora, eu vejo, em termos daquilo até que eu expus durante a minha apresentação, que quando eu faço uma prescrição, mesmo na universidade, invariavelmente acaba nos tribunais. Isso é lamentável, porque há uma contrapartida. E aí pergunto ao professor Oswaldo, que eu já ouvi falar, que porventura, quer dizer, o convênio, num primeiro momento, a seguradora, num primeiro momento eles pagam, mas depois vem a contrapartida. Eles podem mover uma ação cobrando
ao paciente. E isso pode até ter um respingo em cima do médico que fez a prescrição. Ou seja, além de me preocupar com o paciente, além de me estressar com um medicamento que a gente está solicitando, se houver um revés, como diz na gíria, tem que segurar a barra. Apenas com licença, para dizer para o senhor uma coisa. Coisa de 10 anos por aí, eu publiquei uma obra chamada Vademecum das Ações Cíveis. Vem se repetindo, a última edição é de 2008, eu atualizei até abril deste ano. Tem uma ação, Seguro Saúde Home Care. Essa tem em torno de 40 laudas na petição inicial. Os advogados sabem que a petição tem que ser clara, concisa e lógica. 40 laudas é muita coisa. Mas eu coloquei, antes desta petição, eu coloquei as mazelas das seguradoras. Eu tenho seguramente umas 20 páginas de ementas em que o tribunal considerou como abusivas determinadas cláusulas. E estas cláusulas abusivas são incríveis. Por exemplo, você tem 5 dias de UTI. Um médico precisa de 1 mês de UTI ou 20 dias. O que acontece? Vai morrer em casa no 6º dia. Preciso de 10 sessões, eu tenho direito a 10 sessões de fisioterapia. Ah, mas o seu plano é muito pequeno, o que você paga é muito pouco. Bom, se precisa de 1 mês de terapia, eu tive cliente que precisou de 2 anos de fisioterapia. Então, eu colecionei com muito cuidado as coisas que acontecem. Ora, a seguradora, ela exclui cláusulas, exclui tratamentos. Uma ação, por exemplo, em que uma jovem de 17 anos de idade passou na faculdade de odontologia, sentiu-se mal, o pai dela, muito amigo, ficou apavorado, porque a seguradora, que era paga há 15 anos, se negou a dar hospitalização no único hospital de São Paulo, que naquela época tinha banco de células, Hospital Alemão, Oswaldo Cruz. E negou-se também a pagar o tratamento, porque ela ia fazer um transplante autólogo. Bom, isso está fora do contrato. Ora, foi uma luta que deu um excelente resultado. Transplante autólogo não significa que tirou alguma coisa de uma pessoa e passou para outra, portanto, não é transplante, o que há é uma impropriedade da titulação do nome. E, em segundo lugar, o contrato foi mudado sem consulta à outra parte. Não se altera um contrato unilateralmente. O juiz determinou o tratamento completo, o pagamento de todas as despesas, em torno de R$300 mil, e a alegria maior foi ver essa garota concluindo o curso de medicina. Hoje é uma profissional que está muito bem, e a gente pensa, o advogado consegue também introduzir um pouco mais de vida para as pessoas, pelo menos quando alivia suas dores dentro de um processo em que as coisas são injustas contra ele. E o médico é a mesma coisa. Eu só queria complementar para o senhor, doutor Oswaldo. Hoje o Conselho Federal de Medicina estabeleceu como um parâmetro para salvaguardar a profissão, a atividade médica, todo aquele medicamento que for oferecido ao paciente e que tiver o seu respectivo protocolo terapêutico, ele é validado, e aí o próprio conselho, ele chama para ele a responsabilidade de defesa do médico. E aí cabe aqui a importância dessa parceria, e eu estou retomando a sua colocação, da importância de quando a medicina fala com outra ciência, que é do direito. Nós não podemos atuar sozinhos, de uma maneira
de que a gente precisa saber quais são as ferramentas que nós dispomos. Hoje, então, a necessidade do desenvolvimento científico é para quê? Para que tenhamos o protocolo. O protocolo é para quê? Para assegurar aos médicos o exercício da profissão, para que a gente não possa ouvir um absurdo desse ou uma fantasia de que vai respingar em um profissional a prescrição de um medicamento. Então, hoje a gente tem a força, e é nessa situação que a sociedade precisa atuar. É nesse momento que a Abrela está muito ativa, eu sou testemunha disso, então, que encaminhando, participando, encaminha outros protocolos terapêuticos. Então, para nós, profissionais da área do direito, é importantíssimo o protocolo. E quando temos as portarias que o professor tanto colocou, todas elas fazem menção ao protocolo, à necessidade do protocolo. Então, atividades como essa, que nos ensinam que, primeiro, temos que, ao pesquisar, nós temos que, em seguida, lançarmos o protocolo. E essa que é a excelência da inteligência do Dr. Acari, porque ele caminha nessa área e nos facilita a tramitação. A forma de um médico fazer o laudo, nós já tivemos que ir a Brasília, no Ministério da Previdência, e eu vi isso, eu sou testemunha ocular do Dr. Acari, discutindo com os peritos da Previdência o que eles precisavam entender de determinada doença. O que se colocar em um atestado, o que se colocar em um relatório. Então, se a gente não promove discussões como essa, em que nós do direito falamos, olha, para a prova, nós precisamos de todo um resgate do histórico que um dos palestrantes, acho que foi o senhor que falou da história do paciente. Nós precisamos disso. Nós, pacientes, precisamos aprender a ser não mais pacientes passivos, e sim pacientes ativos. De que maneira? Guardando os nossos atestados, os nossos afastamentos, guardando a história da nossa família, se meu pai, meu avô teve alguma situação, guardando nota fiscal de medicamentos. Tudo isso constitui esse meio de prova, para que depois, eu venho aqui na neuromuscular, e por que eu tenho que vir aqui na neuromuscular? Porque, como é esse procedimento? Eu tenho que marcar consulta, sim, porque ali, quando você tem um diagnóstico e se forma o seu prontuário, o prontuário é o que nós do direito precisamos para demonstrar ao juiz, que na maioria das vezes não conhece, como o professor falou, todas as doenças, e nenhum de nós tem a pretensão de conhecer, mas nós temos esse instrumento que é. Então, precisamos que os pacientes aprendam a ser pacientes, os médicos tenham a colaboração de nós, profissionais do direito, e saibam, e nós, profissionais, e os médicos saibam também dessa necessidade. Precisamos ter a pesquisa, a formação do protocolo temos que atuar enquanto associação no Ministério, para fazer com que a seringa, a luva, que é tão necessário para os pacientes de elas, saiam em portaria. Pois não, a próxima pergunta, o senhor quer falar de alguma coisa? Sim, o professor Acari está me comunicando que nós temos um horário restrito, às 19 horas, o salão precisará ser desocupado, né? Então, precisamos encerrar exatamente às 18 horas. Eu acho que eu vou acatar a sugestão do doutor Acari, que ele fez pela manhã. Eu vou facultar mais uma pergunta e vou solicitar que vocês encaminhem as perguntas. É isso, professor? Pois não? Meu nome é Arnaldo, né, já falei de manhã. Eu sou companheiro, sou esposo de uma paciente chamada Anabela, que foi professora da prefeitura há 35 anos de EMEI. Agora eu estou com o seguinte problema. Eu quero pedir isenção de imposto de renda, né, porque é óbvio que esse país aqui cobra-se muito e dá-se muito pouco em troco de serviços públicos. Acontece que os recursos humanos da prefeitura, eu tenho um relatório médico do Dr. Acari dizendo que a Anabela trata lá na Abrela, trata no setor dos estudos lá, do Hospital São Paulo, desde 12/5. Acontece que ela já chegou lá, nós passamos por N ortopedistas, reumatologistas, ela chegou lá cadeirante,
já com as mãos atrofiadas, com as pernas atrofiadas. Então, a prefeitura falou, não, o senhor vai pedir só a partir de 12 de maio. Eu queria saber, junto aos médicos, o doutor Oswaldo Frois também, como é que eu faço, porque vai passar por uma perícia da prefeitura, como é que eu faço para demonstrar, eu vejo a senhora falando, doutora Acari, ensinando, orientando os peritos da Previdência, como é que eu faço para provar que essa doença não é só 12 de maio, é não sei quantos anos atrás que foi instalada e chegou em 12/5 já numa situação bem debilitada. Você quer responder? Desculpe. Em relação a esse aspecto, é o que a doutora comentou. Nós temos que guardar todos os documentos, todos os pedidos médicos, todos os exames médicos, todos os relatórios, atestados e qualquer papel médico que seja colocado. Isso vale como regra importante numa hora de uma decisão. Eu só posso oferecer um documento da data que a pessoa começou. Ou seja, daquele período em diante, eu tenho conhecimento daquela condição e eu não posso fazer um atestado retroativo em relação àquela data. Então, ou seja, aqueles médicos anteriores que viram a sua esposa, eles têm a obrigação de darem o documento para o senhor. Tem que levar. Documentação. Na verdade, assim, o professor já respondeu aqui, testemunhas, né? Nós fazemos, aí sim precisa dos advogados para a gente formar e explicar para o senhor, e a gente pode depois até, eu acho que o professor pode estar com o senhor de uma forma mais particular para lhe orientar. Assim, a nível da Previdência eu não sei, mas a nível fiscal eles retroagem até 5 anos, isso com certeza, todas as reivindicações. Agora, depois eu penso que o professor, para a gente não adiantar mais aqui, tomar o nosso horário. Pois não, doutora. Só um pouquinho. Nós estamos comentando aqui a respeito de esclerose lateral amiotrófica. Entretanto, o professor Oswaldo, ele comentou a respeito de outras doenças que elas manifestam-se de uma forma igual e vão precisar dos mesmos recursos que a ela vai exigir do paciente, do familiar, do cuidador. Só que se por acaso eu brigar pela ela só, estará lá naquele processo esclerose lateral amiotrófica, mas não estará lá outra doença. Portanto, qual que é a nossa atuação hoje? Se nós incluirmos as doenças neuromusculares que evoluem com fraqueza muscular e que levam o indivíduo a uma necessidade especial. Nós não vamos brigar por uma doença especial, por um CID especial, mas uma caracterização clínica. E esses indivíduos com essa caracterização clínica, com necessidade especial, para que eles tenham direito ao medicamento, aos medicamentos, mas não é só medicamentos. Nós temos órteses, próteses, cadeira de rodas, respirador mecânico não invasivo, respirador volumétrico, aparelho auxiliar de tosse, no break, umidificador, direito a ficar em casa, direito a sair de casa, direito a passear, fundo de garantia, imposto de renda, isso está na Constituinte nossa. Em relação àquela condição que foi colocada da seguradora, a saúde, ela é um direito do cidadão e um dever do Estado. E a seguradora, ela comprou do Estado esse dever. Então, ou seja, ela não pode eximir-se de responsabilidade. Aí vem a briga do paciente, do cuidador, da família, juntamente com o médico, e eu estou falando já há algum tempo. Quando se fala em saúde, não é só mais o bem-estar físico, psicológico, espiritual e social, é jurídico também. E hoje nós estamos construindo também a questão do cuidador, a questão da responsabilidade, que é do cuidador, da formação de uma profissão que leva o nome de cuidador, para diferenciar do familiar e daquela pessoa que a gente precisa. Bom, antes de terminar, eu gostaria de fazer a leitura de um trecho do livro do professor Dr. Beni, para que vocês possam dormir bem e raciocinar numa questão muito interessante que ele colocou em seu livro. Ele diz assim, o professor: como desenvolver o nosso espírito? Fazendo ginástica? Estudando? Trabalhando ou rezando? Sabe, amor, antes de tudo, é o próprio amor que faz o espírito brilhar.
Além dele, criar o bem e viver a verdade favorece o ser humano a conhecer o seu próprio espírito. Respeitar a vida, entender o que é sagrado, é sem dúvida evoluir o espírito. Não importa o tamanho de um mundo sem tamanho. Não importa o que realmente somos ou pensamos, mas a nossa opinião, caso fôssemos uma flecha, deveria sempre estar apontada para o agradecimento e a honra de termos sido escolhidos ao lado de tantas coisas e outros animais para nascer, viver e morrer em tão fulgurante natureza. Hoje nós fomos testemunhas de um ato de amor para cada um desses cientistas, cada uma dessas pessoas que depositaram em nós a confiança de compartilhar o seu conhecimento. Parabéns a todos vocês, muito obrigada e um bom trabalho amanhã.